Continuando no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 12, vai dizer: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilha entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas, esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Note aqui que o poder de Deus estava em ação. Pedro, usado pelo Espírito Santo, ele conseguia curar usando o nome de Jesus Cristo. Estava fazendo a vontade de Deus na terra, né? Aqui Pedro mostra, não só Pedro, mas os apóstolos estavam a fazer aquilo que Deus proporcionou para o ser humano, que era crer em Cristo Jesus, que eles vão dizer, muitos creram no Senhor e vieram aumentar. Para poder fazer parte desse grupo, eles tinham que acreditar, crer, ter fé no Senhor. Aqui nota Senhor era o Senhor Jesus. Por isso que para nós ele é Senhor e Mestre, pois ele vai mostrar o caminho e ele vai nos ensinar no caminho como que devemos andar nessa terra com as verdades dele. Por isso que ele disse: se as minhas palavras estiverem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aqui estão os apóstolos trazendo a mensagem de Deus para a terra, porque Deus veio curar, libertar, salvar a humanidade dela mesma, porque estava reinando na terra a morte, o pecado, a enganação, a destruição, e Cristo veio destronando tudo isso, mostrando para o ser humano qual era a vontade de Deus: salvar o ser humano da sua própria condenação, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus, mas trazer a religação com Deus. Então os apóstolos estavam fazendo esses sinais, porque os sinais acompanham os que crê. Se você crê, tem que ter sinal de Deus na tua vida, que Deus é contigo, que Deus é com a tua família. Se você crê, porque a palavra mesmo do Senhor diz: os sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome enfermos serão curados. E é o que estava acontecendo. A multidão vinha de cidades vizinhas trazendo doentes e os que eram dominados por espírito mau, e todos eram curados. Então, eles só estavam mostrando aquilo que Jesus já tinha mostrado para eles. O que Jesus mostrou para eles era o que Deus queria para o ser humano: libertar, curar, salvar, dar a vida eterna, trazer a paz, a alegria de novo que o ser humano tinha perdido, porque não mais ouvia a voz de Deus, não conseguia mais escutar a voz de Deus. E Cristo, ele deixou bem claro o que é a voz de Deus e o que é a voz de Satanás. A Satanás é a voz de destruição, da morte, da enganação, dessas coisas ruins. Agora Deus, ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus que ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo amanhã. Ele não muda. Por quê? Isso aí está lá em Tiago 1,17. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem dos céus, vem de Deus, o Criador das luzes dos céus. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Então, Deus é luz, é paz, é alegria. Deus é tudo de bom.
tudo que é perfeito, isso vem de Deus. Tiago deixa bem claro aqui para nós. Tiago era um dos apóstolos, irmão de Jesus. Ele carregava as verdades que Jesus ensinou para ele. Então, ele tinha muitas verdades para deixar para nós. O livro de Tiago está bem claro ali, Tiago 1,17. Então, e no capítulo 5 de Atos, tudo que aconteceu ali, as curas, os milagres, isso vinha de Deus. Mas a morte de Ananias e Safira não veio de Deus, mas veio deles não estar mais debaixo da mão de Deus, por estar mentindo, por estar enganando, por estar com o coração sendo cheio de Satanás, cheio da enganação. Só para deixar bem claro, em Tiago 1,13, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Então, o mal que aconteceu na vida de Ananias e Safira não pode ter vindo de Deus, mas sim, agora, de não estar coberto da mão de Deus, por não estar debaixo da vontade de Deus, por estar enganando a igreja, onde outros estavam falando a verdade, fazendo um ato da verdade, eles dizendo que estavam fazendo aquele ato da verdade e não estavam fazendo esse ato, Deus permitiu a morte acontecer na vida de Ananias e Safira, por eles não estar mais debaixo da mão de Deus. Porque está bem claro, Tiago 1,13, quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não pode ser comparado com as coisas más desse mundo. Mas se Deus é tão bom, por que existe tanta morte? Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida e vida com abundância, através de Cristo Jesus. Ele já deu um caminho para uma vida abundante, um caminho para uma vida de luz, uma vida correta, íntegra, na paz, na alegria, no Espírito, aonde o Espírito vai trazer muitas verdades, vai te libertar se você está no engano, se você está no caminho da mentira, vai te libertar, porque Cristo é a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está sendo enganado por Satanás, está sendo enganado pelo brilho desse mundo, pois ele engana, mostrando as coisas brilhantes desse mundo e com raciocínios lógicos, pensamentos de fracasso e de derrota, o próprio Espírito Santo vai te trazer as verdades, assim que você confessar o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, a verdade vai vir ao teu coração, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nome pode te libertar? O nome de Jesus Cristo pode te tirar dessa situação. Então, olha bem Atos 5 e você verá o que aconteceu com Ananias e Safira e o que Pedro estava fazendo. Quando ele passava, as pessoas eram curadas pela sua sombra, espíritos maus eram saídos do corpo de pessoas e as pessoas ficavam sãs, porque recebiam a presença de Deus, o poder de Deus, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas.